Pois é, em comemoração ao Dia Mundial do Rock, Fortaleza recebe entre os dias 15 e 16 de julho o premiado festival com diversas bandas covers, uma programação especial que está disponível para o grande público adquirir a partir de hoje. Vai ser lá no Hard Rock Café. A gente vai bater um papo ao vivo aqui com um artista que faz cover de uma verdadeira lenda do rock and roll. Só pela voz, né? A gente no bloco anterior você já consegue identificar aí. E é considerado aí o rei do rock, se depender aí do Gerard Presley. Elvis não morreu, né? Bem-vindo aí a Jangadeiro Band News, Gerard. Muito obrigado pelo convite maravilhoso. É muito bom estar aqui representando a minha imagem de Gerard, né? O cover do Elvis. E também do Hard Rock Café, que foi uma iniciativa muito interessante e muito importante, né? Porque foi a primeira iniciativa a respeito do rock, esse verdadeiro festival, né, que o Hard Rock Café está fazendo, dia 15 e 16. Gerard, sempre tem essa... a gente vai falar um pouco do festival também, mas sempre tem essa... do Elvis não morreu, né? Por que ficou, né, esse imaginário, né? Porque o Elvis realmente é uma figura muito importante, muito emblemática do rock, né? Antes do Elvis era um tipo de rock, depois do Elvis o rock mudou completamente, né? Exatamente. O Elvis, ele deu uma roupagem completamente diferente do que tinha antes, né? Uhum. E essa frase, Elvis não morreu, veio do empresário, né? Porque quando o Elvis era vivo, o empresário ganhava 50% dos direitos. E depois que o Elvis morreu, ele passou a ganhar 80% com a imagem do Elvis, né? Então, ele mesmo criou essa frase aí, Elvis não morreu, mandou fazer documentários, botou pessoas para dizerem que estiveram com Elvis depois da morte dele, tudo, para ele faturar cada vez mais, entendeu? E isso realmente deu certo. Uhum. E hoje o Elvis fatura 10 vezes mais do que ele faturava quando era vivo, né? É engraçado, justamente isso. Aí ficou no imaginário até hoje, né? As pessoas ainda brincam. E sempre tem aquelas teorias da conspiração, né? Realmente, sempre, será que ele morreu mesmo? É igual com o Michael Jackson, né? Até hoje... Pronto, aí o do Michael ainda vai durar uns 50 anos ainda. É a teoria da conspiração até hoje, né? A gente estava até conversando nos bastidores do Elvis, né? Em tese, as apresentações, o sucesso dele foi ali na região, nos Estados Unidos mesmo, né? Mas a música dele, até o jeito descontraído, as roupas, né? Também serviram para ele ganhar essa fama mundial. Exato. O Elvis, ele foi original em tudo, né? Tudo que o Elvis criou foi febre, né? A roupa dele, que ele era fã dos super-heróis, né? Uhum. Então ele queria uma roupa que lembrasse os super-heróis, né? Ele era muito fã do Capitão Marvel. Então aquele sonho de criança, né, de se tornar um super-herói para salvar a família dele da pobreza, salvar outras pessoas dos problemas. Então ele desenhou aquela roupa e botou até a capa de super-herói também, né? Depois, a partir de 1971 para 72, ele criou a capa e se apresentava de capa também, tudo, lembrando realmente um super-herói, né? Casas lotadas, né, nas apresentações do Elvis, né? Os shows do Elvis, ele sempre deixava multidões do lado de fora, sempre. E não é à toa que ele está 26 vezes no Guinness Book, né, pelos recordes que ele quebrou em todos os sentidos. Maior ganhador de prêmios da música, maior lotação nos shows, maiores cachês, maior tudo, sabe? Tudo do Elvis foi muito original, né? Chamado lá de King of Bling, né? É o rei da ostentação, né? Aquele monte de ouro, de anéis, de joias, né? E não se estendia só aí. Nos shows ele levava um joalheiro com uma mala cheia de joias. Aquelas mulheres que encostavam no palco, cada uma recebia um anel de ouro, de diamantes, colocado pelo Elvis no dedo delas. Olha só. Quer dizer, o Elvis só vivia liso, apesar de ganhar muito bem, porque ele dava tudo que ele ganhava. Porque ele passou muita necessidade. Ele gostava de ver as pessoas, o rosto das pessoas, quando elas ganhavam alguma coisa de valor, né? Presente, né? Então, como ele passou por essa fase de sofrimento, né? Então ele queria fazer as pessoas felizes. Foi só Cadillac, ele deu 200 Cadillacs de presente. Nossa! Época, foi. Tem até um filme, Elvis 200 Cadillacs. Elvis 200 Cadillacs. Imagina, você vai para um show e ganha um carro. Olha que maravilha, tá bom demais. Se você fosse
Se você fosse cumprimentá-lo, né? Ali na rua, quando ele estivesse com o carro dele, ó, muito bonito seu carro, Elvis. Ele dizia assim, olha, isso aqui eu não dou porque já é meu. Mas se você quiser, a gente vai na loja e você escolhe um para você. Então, o Elvis era facilmente, assim, dado, sabe? Ele ajudava mais de 30 instituições de caridade contra o câncer, contra a poliomielite, contra N doenças, entendeu? Até hoje o espólio Elvis Presley sustenta essas entidades aí. São vamos dizer assim, entre os bastidores que às vezes o grande público não sabe, Não né? sabe. Para além dos shows, para além de toda a ostentação, né? Exato. Muita gente diz, o Elvis não era exemplo como pessoa. É claro que ele era. Uhum. Apesar de ele ser aquele cara que causou muita polêmica na vida dele, diziam que ele andava nadando em droga, isso nunca foi verdade. O Elvis ele era evangélico da Assembleia de Deus, ele pregava nas igrejas. A droga do Elvis era, que aqui traduzida para nós, né, que é drug, que é remédio. Então isso aí era a droga do Elvis, era completamente mentira. Isso, quando ele era vivo, ele já sofria com esses comentários, entendeu? Você acha que às vezes a opinião pública, né, pode até afetar, né, a própria pessoa, né, quando vê esses comentários, tudo, né? Exatamente. Quando uma mentira é contada durante muito tempo, quem vai aparecendo no cenário já vai pegando aquilo como verdade. Mas o Elvis ele tomava muito remédio. Porque ele tinha muitas doenças, de problemas de saúde, né? Tinha diabetes, tinha glaucoma, tinha pressão alta, pressão baixa, problema no colo do intestino, né? Que não fazia mais digestão. Então ele tomava muito remédio. Então o pessoal dizia que era droga, que ele andava cheirando cocaína ou LSD. Não era nada disso. O Elvis não usava droga. É engraçado. Você acha, você falando, né, ele ajudava instituições, enfim. Você acha que a fama deslumbrou o Elvis de alguma maneira ou ele sempre soube conviver? Olha, ele nunca aprendeu a conviver com a fama, o Elvis, porque ele chegou até a comentar no início dos anos 70, naquele filme Elvis e o Presidente Nixon, ele diz, eu estou cansado de ser Elvis Presley. Por isso que a vida muda completamente, né? Por isso que a turma endossa isso aí. Olha, ele estava cansado de ser Elvis Presley. Então ele deu um tempo aí na vida dele e se escondeu, né? Ele não morreu, né? O pessoal aí aproveita. Ganchos, né? Mas ele realmente diz, olha, eu não consigo mais conviver com essa mídia me derrubando todo dia, inventando mentiras sobre mim. Aí veio aquele escândalo da mulher que traiu ele com um professor de karatê, né? Que era amigo dele, né? Ela reclamava que ficava muito tempo em casa, ele contratou esse amigo dele para dar aula particular para ela, né? E começaram um romance, e isso aí mexeu muito com ele, tanto que depois do divórcio dele, ele piorou muito de saúde, os shows dele que duravam 2 horas só era 40 minutos, 1 hora, porque ele agravou os problemas de saúde, né? Dor nos ossos, inclusive quando ele morreu, o médico que fez a autópsia dele é brasileiro, né? Um mineiro. Por coincidência, e ele disse que a musculatura estava toda boa, mas o aparelho digestivo todo comprometido e achou câncer nos ossos dele, né? Por isso que ele sentia muita dor nos ossos. Então o Elvis piorou muito depois do divórcio dele, entendeu? Ele nunca digeriu isso aí com a vergonha, né, dela ter traído ele com tantos homens, eram os seguranças dele, os músicos. Foi assim um negócio muito sério, sabe? Então ele não conseguiu mais, ele só tomava remédio controlado para dormir, não queria mais trabalhar, sabe? Uma vida completamente infeliz o Elvis teve, sabe? O Elvis, né? Até hoje as pessoas acompanham muito essa mudança, porque dá para perceber inclusive essas fases, né, do Elvis na música, nas roupas. Exato, né? Foram algumas fases, né? A primeira fase foi quando ele estourou, né? Que chamou a atenção de muita gente e a turma da velha guarda, como Frank Sinatra, Tony Bennett e outros, se reuniram para destruir o Elvis, né? O Frank Sinatra... Aqueles mais tradicionais, né? Dizer, olha, uma pessoa como o Elvis jamais viria no meu programa de TV e nem de rádio. Porque ele veio denegrir a juventude, ele veio não sei o quê, ele veio trazer a droga para o nosso país. Tudo mentira, cara. E o Elvis ele sofreu muito com isso, chegou ao ponto
da turma boicotar os shows dele, os evangélicos, os juízes, aquela turma todinha, e botaram a polícia em cima do palco. Se ele requebrar, pode prender. Você tem quem assistiu o filme dele agora, o último filme dele, vê isso aí, jogaram ele no camburão, entendeu? Aí o empresário resolveu parar tudo, cancelou todos os shows e mandou ele para a Alemanha, serviu o exército lá para dar uma acalmada no povo, né? Uhum. Então ele ficou tão traumatizado que ele passou 10 anos sem subir no palco para fazer show, entendeu? Com medo de ser assassinado, ameaças de morte. Aí o empresário disse, não, agora vamos fazer filme, né? Aí fez 31 filmes, além dos documentários, né? Dá mais de 40. Aí quando foi em 68 fez um especial para a TV de Natal. E em 69 começou a turnê em Las Vegas, que durou 5 anos. Aí muita briga, porque o empresário não queria deixar ele sair dos Estados Unidos, né? Dizendo que era mais seguro para ele. Mas na verdade o empresário estava pensando nele mesmo, né? Porque ele usava até nome falso, né? Ele era Andreas Fujik. Aí botou o nome de Tom Parker, né? Dizendo que era coronel do exército, que nada disso aconteceu, né? Todas essas histórias. O Elvis sabia disso. Pra você ver. Não, é muito engraçado, né? Toda essa história, né? Que fica até hoje no imaginário, depois de tantos anos, né? Eu sempre bato nessa tecla de depois de tantos anos, porque tem tanto poder, tem tanta força, né? O nome do Elvis, que até hoje as pessoas... Muita força. Novas gerações se formando e novas gerações de fãs. Pois é, isso é muito bom, porque não são só as pessoas que foram contemporâneos do Elvis, né? Hoje você vê o povo baixando, os jovens baixando os vídeos do Elvis. É impressionante, eles ligam para mim, né? Porque eu sou muito especialista em relação a Elvis Presley e tudo. Me indicam uns vídeos aí legais, vídeos raros, né? Eu mando para eles, olha, as meninas de 15 anos, 12 anos, tudo baixando os vídeos do Elvis, fotos do Elvis, né? Dizendo que foi o homem mais bonito que elas já viram e tudo. Aí vai ouvir as músicas, gosta também. Então é impressionante o engajamento do Elvis a cada dia. E ninguém esquece, sabe? Criança já conhece, sabe quem é Elvis Presley, todo mundo, entendeu? Então aquela história, Elvis não morreu, continua até hoje, né? Realmente, o Elvis não morreu, né? Enquanto o legado, a história, né, vai se perpetuando, realmente. Aí eu criei uma frase também, né? Quando dizem Elvis não morreu, eu digo, e nem pretende. É verdade. Muito boa. Vamos tocar uma palhinha, aproveitar, né, para o nosso público que está acompanhando o Jornal Jangadeiro. Vou tocar aqui algumas das mais pedidas do Elvis. Certo. Kiss me cool and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. For that kiss will open heaven's door. We'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep it on praying till it never stop. Aí tem também. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, whoa, what you do to me? When you don't believe on what I'm saying. We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Suspicious Minds, muito bonita, né?
Essas músicas, né, que você falou, né, sempre que tem que ter no repertório, por exemplo, agora no dia do rock, né, no festival, é o que as pessoas pedem. Na verdade, as pessoas não precisam nem pedir, né? Você já sabe no repertório que o pessoal precisa. Uma playlist que são as mais pedidas mesmo. Tanto românticas quanto os rocks dele. Que é justamente passando por essas fases dele, né? Exatamente. Vindo de 1955 até 77. Até 77. Gerard, como é que começou essa paixão? Agora falando um pouco, né, de você, Sim. Como é que começou essa paixão pelo Elvis, né? Desde quando você acompanha? Olha, eu soube do Elvis no dia da morte dele. Eu morava numa cidadezinha pequena. Aí, nesse dia, eu com 12 anos, eu já estudava à noite para trabalhar durante o dia, né? Para ajudar meu pai no comércio. E naquele dia eu ia passando e o Sérgio Chapelain, tinha um Fusca lá que tinha uma TVzinha, ele anunciou, né? Morre o rei do rock. E foi na hora que eu olhei assim, aí tinha um rapaz assistindo, eu fiquei olhando assim do lado de fora. Aí assisti todinho o jornal naquele dia, as fotos do Elvis, os vídeos. Eu fiquei impressionado, poxa, que voz esse cara tinha, que look, né? Aí comecei a acompanhar e pedindo fotos do Elvis para todo mundo, quem tinha na parede eu pegava. Aí comecei a arranjar uns LPs, me doaram LPs compactos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Poxa, é muito interessante esse cara. Um dia eu gostaria de cantar as músicas dele, né? Isso eu era criança. E fui aprender violão. Depois eu fui estudar inglês para poder ler o material do Elvis em inglês e cantar as músicas dele em inglês. Me tornei professor de inglês. Olha só. Até hoje eu preparo pessoas que viajam, né, para fora. E eu não sabia como e nem quando começar aquele trabalho. Eu tinha medo assim de pagar mico, né? Poxa, o que eu vou fazer se eu fizer esse trabalho aí e eu pagar mico aqui, que é muito difícil imitar o Elvis, né? Aí eu já tocava no Sobremar de Iracema, né? Fazia músicas internacionais, lá na Praia de Iracema, que era um restaurante saudoso muito bonito, restaurante, né? Saudoso restaurante. Lindo, né? Hoje está Na abandonado. época que batia ali a água ali na... Era. O calçadão era bem estreitinho, as ondas batiam ali, era muito romântico. Então eu combinei com a proprietária para a gente fazer só Elvis, né? Eu já tinha feito o repertório do Elvis, já estava inserindo aos poucos. Ela, vamos fazer. Aí ficou tudo certo para fazer o Réveillon de 2000 para 2001, né? Que era o bug do milênio, né? Aí ligamos para o Cabeto, que é um dos maiores estilistas nossos aqui do Ceará. Ele já preparou a roupa, formei uma banda completa. E começamos no Réveillon e lá mesmo eu fiquei 2 anos fazendo esse trabalho 2 vezes por semana e foi muito sucesso e graças a Deus já começou bombando, entendeu? Isso já faz 22 anos, né? Já tem quase 23 anos e graças a Deus eu consegui me superar nesse trabalho, cada vez eu melhoro mais a voz, a performance. As roupas, né? No início eu tinha só uma roupinha e tudo, porque tudo era muito difícil. Hoje eu já tenho um figurino completo, assim, de mais de 30 roupas, das que o Elvis usava, né? Por exemplo, essa camisa aqui, era uma camisa que ele usava no dia a dia, não era no palco. Se precisasse, assim, no palco, ele ia também, entendeu? Quando a roupa dele rasgava no palco, ele ia lá no camarim e botava a roupa que ele tinha vindo de casa com ela, que era igual essa aqui, gola alta, manga bufante, né? Então, esses anéis, né? Isso aqui tudo são cópias do que o Elvis usava lá. Esses óculos também, tudo a gente pede de lá e tudo. Então, eu consegui formar um trabalho que é muito satisfatório para mim, era tudo que eu queria fazer, que eu faço com muito orgulho, muita alegria, porque para mim não é um trabalho, é uma diversão, né? Porque sou muito fã do Elvis. Isso me ajudou muito, né? Hoje eu já canto as músicas do Elvis no mesmos tons, e a minha clientela é muito boa, já acredita no meu trabalho, né? Porque no início não foi fácil, porque as pessoas diziam assim, como é que o cara quer imitar Elvis aqui no Nordeste, né? Sem nem saber inglês, né? Mas ninguém sabia que eu já era professor de inglês, né? Que eu sempre tive muito cuidado com a minha pronúncia e tudo.
Aí diz assim, olha, você vai cantar na minha festa, mas eu vou te botar por último, porque se você pagar mico, tem pouca gente na festa, né? E eu disse, tudo bem, não tem problema. Aí foram acreditando no meu trabalho, hoje eu tenho uma clientela muito boa, não só em Fortaleza, mas no Brasil inteiro. Eu tenho clientes no Brasil inteiro, de vez em quando eu viajo para outros estados para fazer casamentos, aniversários, show agendado aí para mais de um ano na frente, porque as pessoas já confiam no meu trabalho, né? Então isso é muito gratificante para mim, representar um ícone tão forte como o Elvis, né? Isso é tudo consequência da dedicação, né? Porque dedicação. Você falando, né, realmente precisa, é uma preparação, é uma dedicação que nunca para, né? Nunca para, eu nunca estou satisfeito com a minha performance, né? Eu sempre quero melhorar. E graças a Deus eu tenho conseguido melhorar bastante do início para cá, né? O repertório, a voz, né? A voz ficou mais impostada, ficou mais parecido com a voz do Elvis, a minha performance, o repertório. Então, eu tenho mais de 200 músicas no meu repertório de cabeça mesmo, sem precisar ler, entendeu? Então, isso é muito bom, sabe? É como ele disse, né? Se você não for fã do artista, você não cresce. Para mim, não é um trabalho, é uma diversão. Eu chegar em casa, pegar uma letra nova que eu não aprendi ainda e treinar, né? E as pessoas pedem, olha, eu conheci minha esposa com essa música aqui, eu gostaria que você entrasse com ela, né? Mesmo que não estiver no meu repertório, eu vou lá, aprendo rápido e já canto. Né? Então, até músicas que não são do Elvis eu canto também, né? Se o cliente pedir. Eu fui muito feliz nessa fase aqui dessa música, eu vou lá, aprendo e canto também. Isso na voz do Elvis, né? Muito bacana. Não, depois a gente vai para um rápido intervalo, na volta falar um pouco sobre essa questão dos casamentos, né? Porque Las Vegas, né, a terra dos casamentos e tudo, e a participação do Elvis nos casamentos. A gente volta já já, aqui intervalo do Jornal Jangadeiro, aqui na Jangadeiro Band News FM, agora 10h34. As I walk along, I wonder what went wrong with the love that was so strong. I'm walking in that rain, she's a falling in a field of pain, wishing you were here by me, chilling this misery. I wonder, she ran away and I wonder where she will stay, my little runaway, run away. Excelente, a gente está entrevistando aqui o Gerard Presley, que acompanha aí a carreira do Elvis Presley, que faz cover do Elvis. Gerard, no bloco anterior, falando da ligação do Elvis com Las Vegas, né? A questão dos casamentos, tudo. E o pessoal pede também muito, né? Para você fazer casamentos? Pede bastante, para eu abençoar os casamentos, as uniões, sabe? Às vezes durante o show, as pessoas chegam, vamos faz aqui o nosso casamento, né? Até realmente um casamento verdadeiro, né? O juiz faz a parte dele lá, o padre faz a parte dele, aí depois é a parte do Elvis. Parte do Elvis. Já vem cantando uma música romântica, né? Como Love me tender, love me sweet, never let me go. Aí abençoando o casal, né? Que estejam sempre unidos, no estilo Elvis, né? Não, pode falar, desculpa. É o caso como vai ter no Hard Rock Café, né? Não no dia mundial do rock, né? Que será dia 15 e 16, né? Nos dias lá. Mas vai ser agora domingo e segunda-feira, né? Relativo aos namorados. Vão fazer lá o cenário digno do casamento lá, né? E já tem 40 casais inscritos. 40 casais? Vai fazer o cenário de casamento lá também, né? Exatamente. Falando um pouco desse evento, né? 15 e 16 de julho, né? Como é que vai ser a sua apresentação, o que já foi pensado, né? A minha apresentação vai ser mais voltada pro rock mesmo, né? Vou diminuir as românticas, vai ser 45 minutos para cada artista, e eu vou incluir mais os rocks do Elvis. Entendi. É uma iniciativa muito boa do Hard Rock Café, porque até então nós não tínhamos tido ainda, né?
o Dia Mundial do Rock passava batido aí, só homenagens assim nas redes sociais. Mas no estilo que o Hard Rock Café está fazendo, é muito interessante para todo mundo, né? Todo mundo ganha, os músicos ganham, o fã também ganha. Quer dizer, você vai ter 2 dias de rock and roll ali, bandas maravilhosas, né? Os covers, né? Meus amigos covers, que por sinal eu admiro muito, que eu sempre que eu tenho um tempo eu vou assisti-los também, porque eles são muito esforçados também. Então aqui é o berço dos covers também, né? O Ceará. Excelente. Olha, são 26 atrações, 24 horas de música, open bar, open food aí, de 12 às 12, né? De música direto, né? Exato. Então, olha, você pode encontrar a questão dos ingressos, tudo lá no site do Hard Rock. A partir de R$ 199,90, os lotes aí que vão começar a ser vendidos a partir de hoje, inclusive, tá? Gerard, eu queria agradecer pela entrevista. Agradeço, olha, eu agradeço. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, desde o início de carreira que eu frequento a Jangadeiro, né? Que agora eu estou na Band News. Então, desde o início de carreira, já tem 22 anos que eu frequento aqui. Fui sempre muito bem recebido, muito bem apoiado. A mídia, para mim, daqui foi muito importante. E hoje, né, estar conhecendo vocês aqui, para mim é um grande prazer. Excelente. Esse é o Gerard Presley, cover do Elvis Presley aqui em Fortaleza. Pode deixar os contatos, por gentileza. Sim. Bom, meu Instagram é o @Gerard Presley, né, sem o E, por causa dos direitos autorais, né, que vieram de lá e cobraram isso da gente. O Facebook também, Gerard Presley. E o meu WhatsApp, para entrar em contato comigo, é o 9999-1205. Fala diretamente comigo. Excelente. Muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria, por favor, né, de mandar um grande abraço pro pessoal do fã-clube do Elvis Presley, que é o Ceará Gang Elvis Presley. Todo ano a gente se reúne aí para curtir Elvis. Muito obrigado aos meus fãs, os meus clientes, que são muito assíduos, muito parceiros meus. E agradecer ao Hard Rock Café pela parceria também que a gente está fazendo e que vai ser um grande sucesso esses dias lá, o dia 15 e 16, voltados ao rock and roll. E agora domingo e segunda-feira, voltado para os namorados, eu estarei lá fazendo o casamento dos casais e abençoando os casamentos também. Então, será um grande prazer recebê-los lá. Excelente, muito obrigado.